Imagine um jovem rico, rodeado de festas, luxos e sonhos de glória como cavaleiro. No entanto, uma série de acontecimentos dramáticos transforma sua vida para sempre, levando-o de um caminho de vaidades à humildade radical e ao serviço dos mais pobres. Este é São Francisco de Assis, o homem que, ao renunciar tudo o que possuía, encontrou uma riqueza espiritual incomparável. Sua jornada é marcada por visões místicas, estigmas e um profundo amor por todas as criaturas. Se prepare para conhecer a magnífica história de um dos santos mais amados da Igreja Católica. São Francisco de Assis nasceu em 1181 na cidade de Assis, na Itália Central. Seu nome de batismo era Giovanni di Pietro di Bernardoni, mas foi apelidado de Francisco por seu pai, Pietro di Bernardoni, um próspero comerciante de tecidos. Sua mãe, Pica, era de origem nobre e devota, desempenhando um papel importante na educação religiosa do filho. A família Bernardoni desfrutava de uma vida confortável e respeitável, característica das famílias de comerciantes bem-sucedidos da época. Desde cedo, Francisco foi criado em um ambiente de abundância e luxo, onde não lhe faltava nada. Seu pai desejava que ele seguisse seus passos no comércio, garantindo que Francisco tivesse uma educação voltada para os negócios. Na juventude, Francisco de Assis viveu intensamente o ambiente de riqueza e diversão que sua família lhe proporcionava. Ele se tornou conhecido por seu estilo de vida extravagante, participando frequentemente de festas e eventos sociais que atraíam a elite da cidade. Ele era admirado por seus amigos, por muitos considerado o rei das festas. Vaidoso, Francisco se vestia com as melhores roupas e gostava de exibir sua aparência refinada. Ele buscava as alegrias mundanas, e seu comportamento despreocupado e encantador o tornava uma figura popular em Assis. No entanto, essa busca incessante pelo prazer e pela aprovação social ocultava um desejo mais profundo de glória e honra. Como muitos jovens da época, Francisco sonhava com uma vida de aventuras cavaleirescas, inspirada pelos ideais medievais de bravura e cavalaria. Ele aspirava a se tornar cavaleiro, lutar em batalhas e conquistar fama e reconhecimento nos campos de guerra. Um desejo que parecia estar ao alcance, quando, em 1201, Assis entrou em conflito com a cidade vizinha de Perúdia. A guerra entre Assis e Perúdia foi uma das várias disputas locais que ocorreram na Itália medieval, marcadas por rivalidades entre cidades-estado. Francisco, ansiando por uma oportunidade de demonstrar sua bravura e se destacar, se juntou às forças de Assis como soldado. No entanto, o destino lhe reservou uma experiência amarga. As forças de Assis foram derrotadas e Francisco foi capturado pelos soldados de Perúdia. Como prisioneiro, Francisco enfrentou uma realidade completamente diferente da que estava acostumado. Ele foi mantido em cativeiro por cerca de 1 ano em condições difíceis, sofrendo com a fome, o frio e a doença. Essa experiência de dor e privação marcou profundamente sua visão de mundo. Embora ainda não tenha sido o ponto de sua conversão espiritual, o tempo que passou como prisioneiro foi o início de uma mudança interna. À medida que ele começava a refletir sobre o significado da vida e a futilidade de sua busca por glória material. Após 1 ano de cativeiro, Francisco foi libertado graças ao pagamento de um resgate feito por seu pai. Após retornar a Assis, Francisco ainda tentava se readaptar à vida que levava antes da guerra. Mas algo em sua mentalidade já havia mudado. Logo após sua libertação, ele contraiu uma grave doença que o debilitou física e emocionalmente. A enfermidade o deixou acamado por um longo período, o que o obrigou a interromper sua busca por aventuras cavaleirescas e a vida despreocupada que anteriormente o definia. Durante esse período de fragilidade física, Francisco foi forçado a encarar sua própria mortalidade e a refletir sobre os caminhos que havia trilhado até então. Ele, que sempre fora ativo e alegre, de repente se viu preso à cama, com tempo suficiente para meditar sobre o significado de sua vida e os objetivos que antes lhe pareciam tão claros, mas agora pareciam vazios.
Além disso, a proximidade da morte, algo que a doença trouxe à sua mente, fez com que Francisco pensasse no destino de sua alma e nas realidades espirituais que até então ele havia negligenciado. Após sua recuperação física, Francisco ainda estava em meio a um profundo processo de transformação interna. Ele continuava a buscar respostas espirituais e passou a se isolar mais do convívio social, procurando a solidão para meditar e rezar. Foi nesse período que um encontro decisivo aconteceu. Um momento que marcaria de forma definitiva sua jornada de conversão, o encontro com um leproso. Na época, os leprosos eram marginalizados pela sociedade. Eles eram temidos e evitados por todos. A doença era considerada altamente contagiosa e era vista como uma maldição divina. Para Francisco, que cresceu cercado de luxo e conforto, a visão de um leproso era repulsiva. Certa vez, enquanto cavalgava pelos arredores de Assis, ele se deparou com um leproso à beira do caminho. Sua reação inicial foi de nojo e medo. Instintivamente ele queria se afastar. No entanto, algo profundo ocorreu dentro dele. Em vez de fugir, Francisco sentiu uma força interior que o empurrou a agir de maneira contrária a seus impulsos. Ele desceu do cavalo e se aproximou do leproso. Em um gesto de profunda compaixão e humildade, Francisco beijou as mãos do doente, algo que jamais teria feito em sua antiga vida. Esse ato de amor e misericórdia foi um marco em sua conversão espiritual. Ele, que antes desprezava o sofrimento e a pobreza, agora via nos marginalizados a presença de Cristo. Este encontro simbolizou para ele o abandono completo de sua antiga vida de vaidades e o início de um caminho de humildade e serviço. Pouco tempo depois, Francisco decidiu dar um passo ainda mais radical. A experiência com o leproso havia tocado profundamente seu coração, e ele entendeu que precisava romper definitivamente com sua vida de riqueza. Em um dos momentos mais dramáticos da sua história, Francisco decidiu renunciar publicamente à sua herança e à vida material. Esse episódio ocorreu diante do bispo de Assis e de muitos cidadãos, incluindo seu próprio pai. Francisco já havia começado a se afastar dos negócios da família e a doar seus bens aos pobres, o que irritou profundamente o seu pai, Pietro de Bernardone. Cansado das loucuras do filho, Pietro o levou ao tribunal para obrigá-lo a devolver o dinheiro da família e desistir das suas ideias de caridade. Diante do bispo, Francisco não apenas devolveu o dinheiro ao pai, mas também, em um gesto simbólico, tirou suas próprias roupas e as entregou, ficando nu. Ele declarou que a partir daquele momento não tinha mais pai terreno, mas apenas o Pai Celestial. O bispo, comovido, cobriu Francisco com seu manto, simbolizando a nova vida que ele escolheu seguir. Este foi o momento de renúncia total à vida material. Francisco abandonou o conforto, a riqueza e os privilégios de sua família para viver na mais completa pobreza. Em 1205, enquanto Francisco de Assis ainda buscava entender sua nova vocação, ele teve um momento de profunda experiência espiritual que mudaria o curso de sua vida. Um dia, ao entrar na pequena e abandonada capela de São Damião, localizada nos arredores de Assis, Francisco se ajoelhou em oração diante do crucifixo. Enquanto rezava, algo extraordinário aconteceu. Ele ouviu claramente a voz de Cristo falando com ele. A voz disse: Francisco, vai e restaura a minha igreja que está em ruínas. Esse chamado foi interpretado por Francisco de forma literal. Ao olhar para a capela de São Damião, que estava deteriorada e em ruínas, ele acreditou que a ordem de Cristo se referia à restauração física daquela igreja. Movido por essa revelação divina, Francisco imediatamente se dispôs a reparar a capela. Ele começou a recolher pedras e materiais necessários para reconstruí-la, sem pensar em como seria recebido pelos outros. Era um trabalho humilde, mas ele se dedicou com todo o seu coração e com profundo senso de propósito. Sem dinheiro ou recursos próprios, Francisco mendigava pelas ruas de Assis, pedindo doações de materiais de construção e, às vezes, até mesmo esmolas para continuar seu trabalho. Aos olhos da sociedade, ele parecia ter enlouquecido.
especialmente considerando sua origem rica. Mas para Francisco, o trabalho de reconstrução das igrejas em ruínas era uma forma de obedecer diretamente ao chamado de Cristo. Depois de restaurar São Damião, Francisco continuou seu trabalho de reconstrução em outras capelas. Ele reformou também a igreja de São Pedro e mais tarde dedicou-se à restauração de uma capela ainda mais significativa, a Porciúncula, uma pequena igreja dedicada a Nossa Senhora dos Anjos, situada em um bosque nos arredores de Assis. A Porciúncula se tornaria um dos lugares mais queridos por Francisco e seus seguidores, servindo como o coração espiritual da futura ordem dos frades menores. Embora Francisco tenha inicialmente entendido o chamado de Cristo de forma literal, sua missão de reconstruir a igreja tinha um significado muito mais profundo. Gradualmente, ele percebeu que o chamado de Deus não se referia apenas à construção física das capelas em ruínas, mas à revitalização espiritual da igreja como um todo. Francisco estava sendo convocado para renovar a fé, trazendo de volta o espírito de humildade, simplicidade e amor ao próximo, que ele acreditava que havia se perdido em meio à opulência e ao poder da igreja na época. Francisco pregava a humildade, a pobreza e o amor a todas as criaturas de Deus, enfatizando que a verdadeira riqueza estava em servir aos outros e em viver em harmonia com a criação. Ele andava pelas ruas de Assis e vilarejos vizinhos, compartilhando sua mensagem com todos que encontrava, sem fazer distinção entre ricos e pobres, nobres e camponeses. Sua presença era simples, mas tocava profundamente as pessoas, pela autenticidade de sua fé e pela coerência entre suas palavras e suas ações. Ele via a beleza de Deus em tudo, desde os animais até as plantas, e essa visão de um amor universal o levou a tratar todas as criaturas como irmãs e irmãos. Aos poucos, a pureza de sua mensagem e seu exemplo de vida começaram a atrair outras pessoas. Em 1208, o primeiro seguidor a se unir a Francisco foi Bernardo de Quintavalle, um homem de posses que, inspirado pela vida de Francisco, decidiu abandonar seus bens e seguir o caminho da pobreza. Logo depois, outros homens começaram a se juntar a ele, formando um pequeno grupo que partilhava a mesma visão de viver em pobreza, simplicidade e serviço aos mais necessitados. Entre os primeiros companheiros estavam Pedro de Catânia, Egídio e Silvestre. Francisco e seus seguidores viviam em comunidade, pedindo esmolas para seu sustento e para ajudar os pobres. Eles não possuíam nada além do necessário para sobreviver, e tudo o que recebiam era partilhado entre eles ou distribuído aos mais necessitados. Francisco chamava a sua fraternidade de frades menores, para indicar que eles deveriam ser menores e humildes diante de Deus e das outras pessoas. A vida comunitária e o serviço aos pobres eram os pilares dessa nova ordem de irmãos, que crescia rapidamente à medida que mais pessoas eram tocadas pela mensagem e pelo estilo de vida de Francisco. Em 1210, Francisco percebeu que o movimento estava crescendo e que ele precisava de aprovação oficial para sua fraternidade. Decidido a buscar essa legitimidade, ele e alguns de seus companheiros viajaram a Roma para se encontrar com o Papa Inocêncio III. A audiência com o Papa foi um momento crucial na história da Ordem Franciscana. Francisco, vestido com seus trajes simples e marcados pela pobreza, apresentou seu estilo de vida e o regra de vida, que ele e seus irmãos seguiam, com uma base nos evangelhos e na vida de Cristo. Inicialmente, o Papa e seus conselheiros hesitaram em aproveitar uma ordem tão radical, baseada na total renúncia à propriedade. No entanto, reza a tradição que o Papa Inocêncio III teve um sonho, em que via a Basílica de São João de Latrão, a principal igreja de Roma, prestes a desmoronar, mas sendo sustentada por um homem simples e humilde que ele reconheceu como Francisco. Este sonho convenceu de que a missão de Francisco era essencial para a revitalização da igreja.
Com isso, o Papa deu uma aprovação informal à Ordem dos Frades Menores, permitindo que Francisco e seus seguidores continuassem sua vida de pobreza e pregação, reconhecendo oficialmente a fraternidade. A aprovação papal não apenas deu legitimidade ao movimento, mas também permitiu que ele se expandisse. A mensagem de Francisco de humildade, simplicidade e amor ao próximo começou a se espalhar por toda a Itália e, eventualmente, pela Europa. Nos anos seguintes, a ordem cresceria de forma exponencial, atraindo homens e mulheres que desejavam seguir o caminho de Cristo através da pobreza e do serviço. Entre as pessoas profundamente inspiradas por Francisco estava Clara de Assis, uma jovem de uma família nobre que vivia na mesma cidade de Francisco. Clara vinha de uma vida privilegiada, mas desde cedo mostrou uma inclinação espiritual e um desejo de viver uma vida de simplicidade e oração. Após ouvir as pregações de Francisco e testemunhar seu estilo de vida, ela decidiu que queria seguir o mesmo caminho de renúncia aos bens materiais e dedicação total a Deus. Em 1212, Clara fugiu de sua casa e foi recebida por Francisco e seus irmãos na pequena capela de Porciúncula. Em um gesto simbólico de sua entrega total a Cristo, ela cortou seus longos cabelos e vestiu um hábito simples, tornando-se a primeira mulher a se juntar ao movimento franciscano. Francisco colocou Clara no convento beneditino de São Paulo, até que uma nova morada fosse estabelecida para ela e suas companheiras. Assim, nasceu a Segunda Ordem Franciscana, conhecida como a Ordem das Clarissas, compostas por mulheres que, sob a liderança de Santa Clara, seguiam a mesma vida de pobreza e oração que os frades menores. As clarissas viviam em clausura, dedicando suas vidas à contemplação, à oração e ao trabalho manual, sustentadas pela confiança na providência divina. Assim como Francisco e seus irmãos, elas viviam na mais completa pobreza, sem posses pessoais ou comunitárias, dependendo inteiramente da caridade alheia para sua subsistência. Embora Clara tenha enfrentado muitas dificuldades, incluindo pressões de alguns setores da igreja para abrandar a rígida regra da pobreza que seguia, ela permaneceu firme em seu compromisso com a pobreza absoluta, algo que Francisco sempre defendeu. Ao mesmo tempo, a Ordem dos Frades Menores também experimentava uma expansão significativa. Francisco e seus companheiros viajavam incansavelmente por diferentes regiões, pregando o Evangelho e espalhando a mensagem de amor e humildade. A simplicidade e a alegria com que viviam atraíam cada vez mais seguidores. A ordem cresceu de forma impressionante, estendendo-se por toda a Itália e além. Em poucos anos havia frades franciscanos em várias partes da Europa, incluindo França, Espanha e Alemanha. Em 1219, no auge da expansão da ordem franciscana, Francisco de Assis sentiu-se chamado a uma missão ainda mais ousada: viajar para o Oriente Médio em meio à Quinta Cruzada, com o objetivo de pregar a paz e o Evangelho. Naquela época, as cruzadas representavam um conflito violento entre cristãos e muçulmanos, ambos tentando dominar os territórios considerados sagrados, como Jerusalém. Em contraste com o espírito belicoso das cruzadas, Francisco tinha um profundo desejo de promover o entendimento e a reconciliação entre as religiões e de levar sua mensagem de paz diretamente ao coração do conflito. Francisco viajou para o Egito, onde o exército cruzado estava envolvido em um cerco à cidade de Damieta, controlada pelas forças muçulmanas lideradas pelo sultão Malik al-Kamil. A guerra estava em um impasse, e as batalhas se arrastavam com grandes perdas de ambos os lados. Em meio a esse cenário de destruição, Francisco tomou uma decisão que desafiava todas as expectativas. Em vez de participar da luta, ele decidiu cruzar as linhas inimigas e buscar um encontro pacífico com o sultão muçulmano. Sua intenção era pregar o evangelho para Malik al-Kamil.
Mas também, como alguns estudiosos sugerem, Francisco desejava mostrar que era possível encontrar um caminho de entendimento e respeito mútuo, mesmo entre inimigos em guerra, acreditando profundamente no poder do diálogo e da paz. Ele e um de seus companheiros, Frei Iluminado, se dirigiram sem medo até o acampamento muçulmano. Francisco estava ciente dos riscos, pois a jornada poderia facilmente terminar com sua captura e execução. No entanto, sua fé e coragem o levaram a continuar. Quando foi capturado pelas forças muçulmanas e levado à presença do sultão, algo inesperado aconteceu. Em vez de ser tratado como um espião ou inimigo, Francisco foi recebido com curiosidade e respeito. O sultão Malik al-Kamil, conhecido por sua inteligência e abertura para o diálogo, ficou impressionado pela coragem e sinceridade de Francisco, que ao invés de usar de violência ou proselitismo agressivo, abordou o sultão com humildade e um profundo respeito. Durante os dias em que Francisco permaneceu no acampamento do sultão, os dois tiveram várias conversas. Embora Francisco tenha falado sobre sua fé cristã e o amor de Deus, ele não tentou forçar uma conversão. O sultão ficou tão impressionado com Francisco que lhe ofereceu presentes e até mesmo permissão para pregar entre seus soldados. Francisco, fiel ao seu voto de pobreza, recusou qualquer recompensa material, mas aceitou o gesto de boa vontade. Quando chegou a hora de partir, Francisco retornou em segurança ao campo cruzado, com sua fé no diálogo e na reconciliação fortalecida, mesmo em meio a um conflito tão violento. O encontro com o sultão Malik al-Kamil se tornou um poderoso símbolo da possibilidade de entendimento e diálogo entre cristãos e muçulmanos. Anos depois, os frades franciscanos herdariam a custódia dos lugares sagrados em Jerusalém, uma responsabilidade que desempenham até os dias de hoje, em parte graças à boa relação que Francisco estabeleceu com os muçulmanos durante sua viagem. Em 1224, à medida que envelhecia, a saúde de Francisco deteriorava devido à sua vida de austeridade e às privações que voluntariamente abraçava. No entanto, sua devoção a Cristo permanecia inabalável, e ele buscava constantemente maneiras de se aproximar ainda mais de Deus. Foi nesse contexto que ele se retirou ao Monte Alverne, um lugar isolado e montanhoso na região da Toscana, para um período de oração e contemplação profunda. Ele estava particularmente focado em meditar sobre a paixão de Cristo, o sofrimento que Jesus havia suportado na cruz em nome da redenção da humanidade. Francisco, com seu fervor espiritual, desejava sentir de forma mais plena e pessoal a dor e o sacrifício de Cristo, para que pudesse se unir ainda mais profundamente ao seu Salvador. Enquanto estava em oração intensa, Francisco teve uma visão que seria um marco extraordinário em sua vida. Ele viu um serafim alado em chamas, com a figura de Cristo crucificado vindo em sua direção. Essa visão foi profundamente comovente e cheia de mistério, representando a união entre o sofrimento humano e a glória divina. Durante essa experiência mística, Francisco foi tomado por uma sensação de intensa dor e amor divino. E então algo extraordinário aconteceu. Ele recebeu as marcas da crucificação de Cristo, os estigmas, em seu próprio corpo. Os estigmas apareceram nas mãos, pés e lado de Francisco, correspondendo às feridas sofridas por Cristo durante a crucificação. Essas marcas físicas que sangravam e causavam-lhe grande dor eram vistas como um sinal divino de que Francisco havia sido agraciado com uma participação única no sofrimento redentor de Jesus. Para Francisco, receber os estigmas não era motivo de orgulho ou vaidade, mas sim uma manifestação de sua intensa devoção e de seu desejo de seguir Cristo de maneira total, inclusive no sofrimento. Embora ele tentasse manter as marcas em segredo, os estigmas logo se tornaram conhecidos por seus companheiros mais próximos. Francisco ficou profundamente emocionado e humilde diante dessa experiência, vendo nela um sinal de que Deus havia respondido à sua busca por uma união mais íntima com Cristo.
No entanto, os estigmas também trouxeram grande sofrimento físico a Francisco, que já estava debilitado pela saúde frágil. Francisco passou a viver com essas feridas abertas que nunca cicatrizavam completamente e continuavam a sangrar de tempos em tempos. Os estigmas de São Francisco foram um fenômeno incomum e místico, e a notícia desse acontecimento se espalhou rapidamente, aumentando ainda mais a veneração em torno de sua figura. No mesmo ano em que São Francisco de Assis recebeu os estigmas, ele compôs uma das obras mais célebres de sua vida, o Cântico das Criaturas, também conhecido como Cântico do Irmão Sol. Este cântico reflete a profunda espiritualidade de Francisco e sua visão de que toda criatura estava interligada, sendo parte de uma grande família sob a paternidade de Deus. Para Francisco, o mundo natural não era apenas uma criação de Deus, mas também uma manifestação direta do seu amor e bondade. No cântico, Francisco exaltava o sol, a lua, as estrelas, a água, o vento e até mesmo a morte, chamando-os de irmãos e irmãs. Ele via em cada elemento da natureza um reflexo da grandeza e da presença divina. O poema, escrito em italiano vernáculo, não em latim, foi revolucionário para a época, pois permitia que as pessoas comuns compreendessem e participassem dessa visão espiritual. O Cântico das Criaturas é considerada uma das primeiras obras literárias escritas na língua italiana, e é uma expressão poética da teologia franciscana, de que Deus pode ser encontrado em todas as partes da criação. À medida que sua saúde se deteriorava, Francisco viveu seus últimos dias com serenidade e paz. Sofrendo de várias doenças, incluindo cegueira, ele passou seus últimos anos rodeado por seus irmãos e em profundo estado de oração. Em 1226, sabendo que sua morte se aproximava, Francisco pediu para ser levado de volta a Porciúncula, o lugar onde ele havia iniciado sua jornada de pobreza e serviço. Ele desejava morrer em extrema simplicidade, assim como havia vivido. Francisco faleceu em 3 de outubro de 1226, aos 44 anos. Seus últimos momentos foram marcados por sua humildade e fé inabalável. Ele pediu que fosse deitado diretamente no chão, em contato com a terra, como um sinal de humildade final e de sua unidade com a criação. Rodeado por seus irmãos e em oração, Francisco partiu desse mundo, deixando para trás um legado espiritual que transcenderia sua vida. Sua morte causou uma profunda comoção entre seus seguidores e em toda a igreja. Francisco havia inspirado uma renovação espiritual na Europa medieval, chamando as pessoas a retornarem ao Evangelho e a viverem em simplicidade, humildade e amor ao próximo. Sua vida foi um testemunho de fé autêntica, e a veneração a Francisco cresceu rapidamente após sua morte. A fama de sua santidade foi tão grande que em 1228, apenas 2 anos após sua morte, o Papa Gregório IX o canonizou oficialmente como santo da Igreja Católica. A canonização de Francisco foi um reconhecimento da profundidade de seu impacto na espiritualidade cristã e de sua relevância para a renovação da Igreja em tempos de desafios. Milhares de pessoas já o consideravam um santo, e seu exemplo de vida continuaria a influenciar gerações futuras. O legado de São Francisco de Assis continua a ser extremamente relevante até os dias de hoje. Ele é lembrado como o padroeiro dos animais e do meio ambiente, e sua mensagem de amor universal, respeito à criação e simplicidade de vida ressoam profundamente em um mundo que enfrenta questões ecológicas e de justiça social. O movimento franciscano iniciado por ele se expandiu globalmente, e suas ideias de humildade, paz e fraternidade continuam a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo.